Eu quero compartilhar algo interessante sobre a questão da semeadura inteligente. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 8, verso 22, a primeira parte, diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. É interessante que esse texto aqui, esse aqui é um princípio que faz sentido tanto na dimensão material como na dimensão espiritual. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. É muito interessante essa questão aqui. Eu quero passar para você 7 tipos de semente. 7 tipos de sementes. É interessante que uma colheita poderosa, ela passa por vários fatores. Por exemplo, qualidade do solo, qualidade e quantidade das sementes, clima, proteção da plantação e, é claro, a dedicação do agricultor. Mas nós cremos, ou eu creio, que o principal é saber escolher com inteligência as boas sementes. Se você plantar a laranja, não vai nascer abacate, evidentemente, né? Vai nascer especificamente a semente que você plantou. Então eu quero aqui, dentre as múltiplas sementes espirituais, eu quero aqui deixar algumas aqui para você. Primeira delas, a semente do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos, pecados aqui no plural, pecados são sementes erradas que eventualmente plantamos. Ou seja, isso nos faz refletir sobre as nossas colheitas. A pergunta é o seguinte, minha gente: o que eu plantei para colher isto que eu estou colhendo? Vou fazer de novo essa pergunta. O que eu plantei para colher isto que eu estou colhendo? Existem pessoas que dizem assim: mas por que eu estou colhendo isso? Pode ser que foi uma má semente que você plantou, ou que eu plantei. Nem toda turbulência na vida é fruto necessariamente de uma semente ruim. Se não apreciamos o que colhemos, devemos mudar as nossas sementes. Mas tem muita coisa que acontece que é fruto de uma semente do pecado. Por isso que em Romanos diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa quando nós se arrependemos, quando nós confessamos a Ele e somos sinceros, e Ele sabe, porque Ele conhece o nosso coração. Estou falando de Jesus, que perdoa pecados, e Ele vai perdoar. Mas é importante essa questão, porque tem muita gente que conhece essas verdades e fica brincando com o erro. Ou seja, Deus perdoa. Preste bem atenção nessa afirmação que eu vou falar aqui. Deus perdoa quem confessa e se arrepende. Ele perdoa. Mas eu vou dizer uma coisa: a consequência vem. Entendeu? A pessoa colhe. Você está entendendo? Quer dizer, ele perdoa os pecados, mas se a pessoa sabe essa verdade, mas continua errando, então com certeza vai ter colheita ruim. Então a gente tem que melhorar. Por isso a importância de ouvir a palavra de Deus, de ir melhorando, como diz, né? Sempre melhorando, de fé em fé, para a gente buscar melhorar. E Deus nos justifica, ok? Então a semente do pecado é a primeira. A segunda semente, que é a semente das palavras. A semente das palavras. Provérbios 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Podemos até afirmar isso aqui para todos nós nesse momento.
há um milagre em sua boca. Preste atenção no que isso aqui, vou afirmar de novo. Há um milagre em sua boca. Da sua boca pode sair bênção ou pode sair maldição. Da sua bênção pode sair vida, quando pode sair morte. Então por isso que eu venho falando incansavelmente para você ter cuidado com o que você ouve e você assiste, porque isso pode contaminar você e daí gera tragédia. Por quê? As palavras têm poder. Ok? As palavras têm poder. E eu pergunto para você, querido e querido ouvinte, que tipo de palavra tem permeado aí os seus lábios? Sabe aquele tipo de pessoa? Ah, minha vida não vai para frente, já estava ruim, agora está pior, eu acho que vai piorar. Meu amigo, se você ficar fazendo esse discurso, vai dar problema mesmo. Porque o diabo pega suas palavras, que elas têm vida. Você pode mudar a situação do teu casamento, você pode mudar a situação da tua família, você pode mudar a situação dos teus negócios, você pode mudar a situação dependendo das palavras que você fala. Aí tem gente que fala, mas por que a minha vida não melhora em nada? Pode ser que são as sementes das palavras. É isso. Por isso nós falamos tanto da palavra de Deus, né? Que ela tem poder. Mas toda palavra tem poder. A de Deus tem mais poder, evidentemente, não é? Mas o que nós falamos, ele tem um eco. Certa ocasião alguém disse assim, se você não está satisfeito com o que você ouve, perceba ou note o que você anda emitindo, falando. Porque às vezes a vida da gente é um eco. Você fala, um eco, você dá um grito lá e vem, você escuta. Uau, 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 uau. Assim, mais ou menos isso, né? Então, o eco. Então se cuide, plante palavras boas. Se você é casado ou casada e o casamento está tendo algum problema nessa área, profetiza. Diga, o meu casamento vai melhorar. Agora, faça o possível para o casamento melhorar também. Você tem que fazer a sua parte. Deus vai fazer o milagre. Deus agirá no impossível, nas impossibilidades humanas. Mas nós temos que crer. Porque está escrito aqui, eu vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Então você pode trazer vida boa para você, vida boa para sua família, profetizando a palavra certa, declarando a palavra certa. Então, se você não sabe o que falar, então fecha a boca. Se você não tem uma palavra de ânimo para ajudar os necessitados, então fica quieto. Às vezes o silêncio é melhor do que ficar falando um monte de bobagens e besteira e entrando na filosofia do mundo sem Deus. Porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então já existe uma onda maligna do anticristo já agindo de certa forma. O inimigo tem as suas astúcias, a gente está vendo aí. Mas você pode mudar a situação. Veja então as suas palavras. Terceira semente aqui, importante, a semente do amor. Em Romanos capítulo 5, verso 5, a parte B do versículo, uma parte desse versículo diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, queridos, nessa questão aqui, a semente do amor, né? É bom a gente saber bem o seguinte, é bom sabermos que a semente do amor está dentro de nós. Isto é, nós temos o amor de Deus em nosso coração e podemos semear amor. Então preste atenção nesse detalhe aqui, que talvez essa semente vai te ajudar, vai esclarecer essa área aqui, a semente do amor. Nos conflitos com as pessoas que nos cercam, a melhor decisão é amar. É amar. Preste atenção, nos conflitos com as pessoas que nos cercam, a melhor decisão é amar. Diga, eu vou amar as pessoas, o próximo. Eu vou amar a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus pais. É assim, decida. É importante isso. O amor nunca erra. O amor. Agora é o seguinte, tem uma pergunta. Será que nós estamos usando o amor de Deus que está no nosso coração? Porque uma coisa é ter amor, outra coisa é usar
o amor. Olha a diferença. Você pode ter uma coisa, mas se você não usá-la, você só tem para você. É isso que muita gente às vezes não entende. Não adianta você ter algo, e esse algo não traz benefício para ninguém, e às vezes nem para você. Então você tem que não apenas ter o amor, mas outra coisa é usar esse amor. Então tem gente que tem, mas não usa. É igual uma habilidade, um talento, né? É outro assunto, mas tem pessoas que têm habilidades e talento, mas não usa. E se você não usa, o que acontece? Fica inútil. Não é verdade? Pense nisso. Outra semente aqui, a semente do perdão. A semente do perdão. Mateus 6, verso 15 diz: se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O Pai aqui está se falando de Deus, né? Então, queridos, quando nós semeamos perdão na vida das pessoas, nós também vamos colher perdão da parte de Deus em nossa vida. É o que está dizendo aqui. Se você não perdoa, e perdoar é uma área delicada, mas se não perdoar, quem fica sofrendo é quem que não está liberando perdão. E perdoar alguém não quer dizer que necessariamente você vai procurar a pessoa que te magoou, que te feriu, e vai chegar para ela: ô fulano, olha, eu te perdoo. Não necessariamente. Você tem que começar por você. Você tem que dizer: eu perdoo. Você sozinho mesmo dizer: eu perdoo fulano de tal. Porque nós estamos falando de semente. A semente da palavra. Imagina você sozinho fazer uma terapia, você e Deus. Você fala: Deus, eu perdoo fulano de tal. Dá nome. Estou falando você e Deus, né? E às vezes vai ter momentos que pode ser que vai ter que ter uma conversa, né, frente a frente, talvez, né? Mas vá devagar, não vá com tudo, tá ok? Então, certa vez Jesus, respondendo a Pedro, disse que devemos perdoar quantas vezes? Até 7? Não, mas 70 vezes 7. Interessante, né? Eu tenho que perdoar aos meus ofensores? Ou seja, perdoar é sempre possível, pois Deus nunca nos manda fazer algo fora das nossas possibilidades. Porque quem não perdoa vai ficando doente, vai vir doenças. Não vou mencionar, mas gera vários fatores. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E pessoas que não perdoam, elas não são felizes, a vida não vai para frente, não se realiza em nada. Então pode ser. Então hoje nós estamos falando de algumas sementes, bem num compacto aqui bem legal, para abençoar você e para abençoar outras pessoas. Então a semente do perdão é muito interessante também. Outra semente aqui, a semente da oração da fé. É o que faremos daqui a pouquinho, logo após essa reflexão. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui é Tiago, capítulo 1, verso 6 que eu li. Então, querido e querida ouvinte, quem semeia fé, colhe milagres. Anote aí, você que gosta de anotar. Quem semeia fé, colhe milagres. Agora, a pergunta é: as minhas orações são orações de fé? É uma pergunta. Eu creio que sim, né? Eu creio que você que nos acompanha, sim, eu acredito que sim. Mas você tem que saber. Sabemos que a semente da fé é adquirida através do que, pessoal? Que eu mais falo aqui? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quanto mais você ler as Escrituras, a Bíblia, mais a nossa fé progride, cresce, evolui, aumenta. Por isso a importância da palavra. Por que você acha que tem gente que tem literalmente preguiça de ler as Escrituras? E outros dizem assim: eu vou ler e começo a abrir a boca. Primeiro, que a Bíblia é um livro espiritual. É um dos motivos. Segundo, para alguns casos você escolheu o horário errado de ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia na hora que você está cansado, os olhos estão fechando, você começa a ter visão. Então é melhor você dormir, descansar bem. E no melhor horário que você está bem,
Aí você lê as escrituras. Então tem isso também. Nós temos que ser inteligente, né? Procurar o melhor horário para ler a palavra, para meditar na palavra. Tem gente que produz bem de manhãzinha, que eu acredito que é a grande maioria. Se dormir bem, você vai estar super bem de manhã. Mas às vezes é corrida a vida. Mas às vezes outros é à tarde, outros é de noite, outros no horário bom para mim é 10 da noite. Aí vai do corpo, do organismo de cada um. Mas é importante você meditar na palavra. Então a semente da oração da fé. É o que vamos fazer daqui a pouquinho, a oração da fé. Mais uma semente aqui. A semente da honra. Marcos capítulo 6, verso 4 diz: Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Interessante que, quando a gente observa o contexto aqui desse versículo, né, a gente conclui o seguinte, que o motivo de Jesus não ter realizado muitos milagres nessa ocasião, justamente foi a falta da honra. Falta da honra. Né? A pergunta é o seguinte: como eu tenho tratado as pessoas, em especial as que são dignas de honra? Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram. Honra a Deus. Deus vai honrar você. Os humilhados serão exaltados. Os arrogantes serão humilhados. Tá certo? Deus odeia a soberba. Pessoa que é soberba, que acha que é o dono da verdade, só ele sabe tudo. Não. Deus quer que a gente tenha humildade de coração, e essa humildade corresponde a você honrar a Deus e honrar a pessoas que são dignas de honra. Se ela é digna de honra, honre. Então a Bíblia diz que devemos honrar quem merece honra. E essa prática aqui abre o caminho para grandes milagres que Deus quer realizar na nossa vida, gente. Tem gente que fala assim: eu não honro ninguém, eu só honro a Deus. Eu não tenho certeza se essa pessoa está honrando a Deus mesmo, porque ela já fala com cara de chupou limão e está tudo ruim para ela. E quem honra a Deus busca honrar outras pessoas também que merecem ser honrados. Pessoas humanas que eu estou dizendo. Ok? Sétima e última semente para a gente orar. A semente das finanças. 2 Coríntios 9,6 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Interessante que esse versículo aqui, ele está inserido bem num contexto material. E o princípio aqui que aprendemos aqui é que quanto mais semeamos, mais colhemos, e quanto menos semeamos, menos colhemos. A pergunta é, você está notando? Está cheio de perguntas hoje, né? A pergunta é: quanto eu quero colher? Para colhermos de forma poderosa e abundante, faz-se necessária uma semeadura poderosa e abundante. Eu vou tentar resumir, sem entrar em detalhes, para a gente orar, mas um depoimento meu particular, mas eu não vou falar os detalhes, mas você vai entender, nessa área aqui de semeadura. Eu e mais um irmão da nossa equipe, certa ocasião, alguns anos atrás, eu e ele, nós fomos numa certa cidade aqui no estado de Santa Catarina, realizar um seminário de 3 dias para liderança. Ele foi comigo, nós fomos juntos lá, ficamos 3 dias ali recebendo instruções. Isso já faz um tempinho, talvez, não me lembro exatamente, 4, 5 anos atrás, talvez. E foi uma bênção, foi maravilhoso. E no penúltimo dia daquele evento, e ali havia liderança, né, de vários ministérios, e daí aquele líder disse: ó, gente, nós vamos levantar aqui uma oferta para abençoar esse projeto aqui. E daí ele, na época, não era presencial, ele deu ali um envelope para quem quisesse, né? A gente pegou também. E eu lembro que era para trazer no dia seguinte, que era o último dia da conferência. Aí a gente foi pro hotel e tal. Aí eu peguei um certo valor que eu tinha e coloquei no envelope. Preste atenção que interessante, isso é uma experiência pessoal. Não estou dizendo que a experiência tem que ser igual para você, tá? Fique na palavra aqui. Essa experiência é para acrescentar algo que eu tive essa experiência. Eu me lembro então que eu separei ali um valor que eu pude, coloquei, dormi, de manhã acordei, se arrumamos ali e fomos pro evento. Mas antes de eu sair do hotel,
Deus falou comigo, mas você deu esse valor, você pode dar mais. Porque Deus fala também, tem gente que não acredita nisso. Mas Deus fala, e eu já tive muita experiência nisso. Aí eu pensei, sério? Daí eu peguei e aumentei, dobrei o valor, coloquei lá. E fui lá, mas sem interesse de negociata, né? É pura fé, eu ouvi a voz de Deus, percebi que era de Deus, e a gente percebe quando é de Deus, né? E daí fomos lá, terminou o evento e tal, viemos embora. Queridos, para a glória de Deus, voltando do evento, estava eu e mais esse meu irmão de fé aí, e me lembro muito bem que a viagem foi acho que umas 3h30 mais ou menos de carro, e no caminho, né, hoje com a modernidade, se acessa a internet, os aplicativos do banco e tal. Queridos, para a glória de Deus, o valor que eu dei de oferta ali, de coração, com amor mesmo, e Deus ali falou para mim, então eu estava obedecendo a algo de Deus, né, que era totalmente de Deus. Você acredita que uma pessoa só, ela abençoou com aquele valor o dobro, e justamente no dia seguinte nós tínhamos um compromisso do ministério. Eu ainda compartilhei com o irmão, falei, meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda, quer dizer, eu não fiz negociata, esse negócio de negociata, isso aí Deus não está no negócio. Mas quando você faz com amor, com fé, isso é a semente na área das finanças, né? Então eu já notei que tem pessoas, que elas ora, faz e acontece, e de repente nas finanças está sempre patinando. Pode ser que a pessoa não semeia nada, então não colhe nada, ela vai ter para sobreviver, mas não colhe coisas. E essa é uma área tão delicada que, devido a pessoas que não ensinam direito, muitas pessoas, quando fala isso, né, já interpreta tudo errado. Mas eu acredito que quem está me ouvindo é um povo um pouco mais elevado, nível de fé e de inteligência, está tendo uma boa interpretação. Porque Deus, Ele é fiel, Ele conhece o meu e o teu coração. Para a gente orar, a conclusão é o seguinte: o desejo no coração de Deus, com certeza, queridos, é sempre o melhor para a vida de seus filhos amados. Mas esse melhor de Deus depende da nossa semeadura. Quando escolhemos de forma inteligente cada semente, cada solo, sem deixar de tomar os devidos cuidados, a nossa colheita se torna uma colheita poderosa. E para nós orarmos, a semente do pecado foi falado hoje. A semente das palavras, a semente do amor, a semente do perdão, a semente da oração da fé, a semente da honra, a semente das finanças. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse banquete espiritual. Espírito Santo, se o Senhor me deu esta palavra, o Senhor me deu, Senhor amado, esse momento para falar de assuntos que eu poderia, cada semente, ficar falando uma por dia. Mas eu creio que esse resumo aqui foi necessário como um remédio espiritual, tanto para curar os traumas, as decepções, tanto pessoas para serem salvas, libertas, curadas e transformadas pelo teu poder através desse ensinamento de hoje, dessa semente. Certamente em alguma área da vida eu tenho que melhorar. Certamente eu posso estar semeando algumas coisas aqui, mas certamente estamos falhando em algumas. Então ajuda a todos nós, Pai. E abençoa essa família querida que está me ouvindo agora. E todos que estão conosco, todos que pediram orações para qualquer área da vida, para a cura divina, para a libertação, para a salvação da alma, da vida da pessoa, também para emprego, para negócios. Pai, nós colocamos diante do Senhor, crendo que esta oração é a semente da oração da fé. E o Senhor diz, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, vai encontrar. Deus Todo-Poderoso, abençoa a família querida que nos ouve agora. E onde chegar essa palavra de fé e essa prece, chega ali o agir de Deus para curar, para salvar, para libertar, para abençoar esta família, Senhor. Assim oramos e abençoamos este povo. Abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, o Brasil e todas as nações. E onde chega onde chegar esse áudio, onde chegar essa programação, essa oração, esse ensinamento, chega ali o agir de Deus. E já repreendemos em nome de Jesus todo espírito de incredulidade, todo espírito do engano, da mentira e todo espírito do anticristo não tenha poder nenhum
para atrapalhar o entendimento desta palavra, mas que a bênção do Espírito Santo de Deus Consolador esteja na vida do ouvinte, na vida da família querida que nos recebe agora. Abençoa os teus filhos e filhas, Pai, e que haja um grande despertamento espiritual na vida de todos que nos ouvem. Assim oramos e abençoamos a todos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente querida, que Deus te ilumine e Deus te abençoe. Nosso WhatsApp 41 é o código 996155162, 996155162. Um grande abraço e até o próximo. Receba seu milagre, aquele abraço, tchau, tchau. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Olá, queridos de Campo Largo e região. Dia 10 de abril estaremos aí às 3 da tarde no Hotel Campo Largo, da Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Vem com a gente e traga a sua família, esperamos vocês. Agindo Deus, quem impedirá, abençoando vidas e famílias. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.